temática mais que oportuna e mais que pertinente. Eu também, interpelado aí pela proposta temática da mesa, falar um pouco sobre esta reforma temerária, no sentido próprio figurado. Eu queria apenas expressar algumas ideias e pelo visto aqui a nossa mesa não será uma mesa polêmica, e normalmente a mesa redonda tem que ter os pontos de vista diferentes, mas no caso acredito que nós três, os expositores de hoje, certamente estamos muito convergentes na crítica a esta iniciativa tomada aí através da medida provisória. Então, eu quero só destacar alguns pontos, só tem um roteiro, e a primeira, exatamente reiterando isso que o professor Palma já colocou também, a total inadequação da forma de condução desta reforma. E, quer dizer, é público e notório que essa questão, este assunto não é de per si objeto, não deveria ser objeto de medida provisória, não é assim que se trata desse tipo de assunto. Basta ver lá para que foi criado esse instituto da medida provisória, e inviabilizou um debate autêntico, abrangente, minimamente sincero com a comunidade. Quando se quer fazer esse tipo de consulta, quando se quer abrir realmente para um debate, não se faz de conta, como o professor Paulo já lembrou. Não adianta nada ter 12 milhões de palpites mandados pela internet, que ninguém vai ler, e que não vai, pura e simplesmente, uma enganação técnica para ludibriar os incautos. Quer dizer, os procedimentos de uma consulta ampla precisa ter uma sistematização minimamente eficaz, se for para levar a sério a contribuição que deve vir das bases interessadas. E, obviamente, isso não ocorreu de maneira nenhuma, até pela razão mais prosaica de que não havia tempo suficiente. Você não lida com uma massa tão grande de pessoas envolvidas em tão pouco tempo. Este assodamento na tramitação da medida mal disfarça o interesse político-eleitoral, a dimensão propagandística e demagógica desta situação. Bastante cinismo, inclusive, chantageando a população, ao explorar as fragilidades do próprio sistema, atacando os efeitos e desconsiderando as causas. É óbvio que no senso comum há uma crítica generalizada ao ensino médio, que não é novidade nenhuma, todo mundo sabe que é o primo pobre do sistema educacional, e então essa aclamada indignação, até do presidente da República, de que, endossado pela mídia, com o reforço dessa mídia, que o ensino médio está muito ruim, que precisa melhorar, e então isso faz com que a opinião pública fica até impressionada e não percebe tudo aquilo que está sendo injetado de uma perspectiva assim subliminar. E, na verdade, essa indignação, essa crítica, esse burburinho todo que foi feito, tinha uma clara intenção de desqualificar o ensino médio público,
e de elogiar subliminarmente o ensino médio privado, em nome de uma suposta, de uma alegada qualidade superior. E como isso é um bombardeio muito forte, isso acaba impregnando assim o senso comum, né, da comunidade. Terceiro aspecto, a falta de articulação e de organicidade na construção da reforma, desconsiderando a vinculação sistêmica que precisa existir entre os diversos segmentos, momentos e modalidades do ensino e da aprendizagem. Eu concordo plenamente, endosso a fala do professor Paulo, né? Se é que era para fazer alguma coisa, para começar alguma coisa de novo, de transformador, é óbvio que nós tínhamos que começar pelo ensino infantil e pelo ensino fundamental. Se esperou mais de 300 anos para fazer esta reforma, não tinha motivo nenhum para aguardar e colocar um outro timing para fazer toda essa discussão. Sem falar desse processo kafkiano que preside essas mudanças, essas decisões aqui no país, né? Um país que faz um plano nacional de educação, embora aos trancos e barrancos, antes de ter um sistema nacional de educação, e que põe no plano, que é uma meta, criar um sistema nacional de educação, que faz uma reforma do ensino médio antes de fazer a base. E aí você fala assim na reforma, bom, isso aqui vai ser definido pela base, mas a base não foi definida ainda. E não é a reforma que deve nortear a base, mas a base que teoricamente deveria nortear a reforma do ensino médio. E em seguida, esse processo de imposição desta reforma desconsiderou totalmente a necessidade de um projeto educacional nacional, no seio do qual que deveríamos construir as propostas pedagógicas mediadoras. Na ausência de um projeto civilizatório para a nação, né, que fornecesse uma base para uma intencionalidade do projeto educacional. Quer dizer, na verdade, nós precisaríamos ter mais claro o que é que nós estamos esperando e propondo para a educação nacional, para aí depois começar a estabelecer esses dispositivos mais imediatos que permitissem a sua execução. Ocorre que esse país tem sim um projeto civilizatório, mas que se identifica única e exclusivamente com as necessidades e interesses de um segmento da população, que é o da elite econômica e social do país, vulgo a nossa classe dominante. Como os interesses desta classe estão satisfatoriamente atendidos, não há compromisso com a elaboração de um projeto que efetivamente contribuísse para a emancipação do conjunto da classe dominada. Assim, mesmo antes de discutir e decidir sobre o conteúdo desse nível de ensino, no caso do ensino médio, numa sociedade classista estratificada, uma primeira condição se impõe, que seria a universalização radical do ensino médio, o que não é assumido para valer. É até falado, até aspirado e desejado na retórica, mas não se assume nenhum efetivo compromisso nesta linha. Enquanto o ensino médio não for universalizado, qualquer êxito das intervenções especificamente pedagógicas está comprometido.
A reforma agravará ainda mais a situação do trabalho em nossa sociedade. Profissionaliza mal a juventude, com desnecessária precocidade, prometendo que a sociedade não cumpre, e aumenta o exército de reserva da mão de obra, que é lançada no mercado de trabalho, lançando no mercado de trabalho um trabalhador que não compreende bem o sentido do mundo do trabalho, condenado que fica a lutar exclusivamente pela própria sobrevivência imediata. Então, eu vejo na proposta da reforma uma perfeita manifestação de um cinismo pedagógico, pois do ponto de vista mais especificamente pedagógico, está em pauta o descarte da perspectiva da formação integral do adolescente. A presente reforma reimplanta e reforça o modelo que reproduz a educação dualista, mais uma vez colocando os integrantes da classe oprimida a serviço do capital, para trabalhar e sustentar os interesses da classe dominante. Com esse esquema dualista, joga-se prematuramente o adolescente pobre no mercado do trabalho, enquanto catapulta o adolescente rico ao ensino superior e às funções superiores do mando social. Quem duvida que os tais percursos formativos induzirão a opção dualista, habilitação técnico profissionalizante para os adolescentes das camadas pobres, lançados prematuramente no mercado de trabalho, e a formação cultural, científica, propedêutica ao ensino superior para os adolescentes da elite social. Daí se escoimar com a maior desfaçatez aquelas mediações curriculares que ainda subsidiavam a formação integral do adolescente, fornecendo-lhe minimamente algumas referências de cultura geral humanística, como era o caso da filosofia, das ciências humanas e das artes. Vingando esta proposta, vamos